Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos para a América do Norte, mais precisamente para os Estados Unidos. Nós vamos conhecer a experiência de um estudante que fez intercâmbio com uma bolsa da UDESC em uma pequena cidade perto de Boston, numa excelente universidade e convivendo com colegas de vários países. Aliás, tem uma nacionalidade em especial com quem ele fez mais amizades, hein? Papo bem legal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Hoje nós vamos para os Estados Unidos com o Daniel, que está aqui do meu lado. O Daniel tem um nome bem comprido, Daniel Augusto Lima Vieira de Melo, acertei? Não, Lira. Não? Ah, Lira, desculpa, não é Lima, é Lira. Então, de novo, Daniel Augusto Lira Vieira de Melo, vamos chamar de Daniel Melo, que é mais fácil. O Daniel é estudante de música, né? Faz habilitação no bacharelado em violino, é isso? Exato, bacharelado em violino. Isso. E estuda aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aluno do Centro de Artes, Design e Moda, o CEART, e vai conversar com a gente sobre a experiência de intercâmbio dele na Universidade Bridgewater, nos Estados Unidos. Daniel, eu quero te agradecer muito por topar compartilhar aqui a tua experiência. Seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Eu que agradeço, Carlito. Para mim é uma honra ter aqui. O podcast do Intercâmbio me ajudou bastante para poder tomar a decisão de qual universidade eu iria e eu estou bastante feliz de estar compartilhando agora a minha experiência com os colegas que vão ouvir o podcast. Legal, a gente fica muito feliz com isso. Daniel, começa então contando para a gente de onde que veio a tua decisão de fazer intercâmbio. A minha decisão de fazer intercâmbio, Carlito, de antes da universidade. Alguns colegas meus já haviam feito intercâmbio e eu sempre tive essa vontade de ir para uma nova cultura, experienciar uma nova língua. Quando eu entrei na UDESC, eu vi que tinha as bolsas do intercâmbio e foi algo que eu não pude deixar passar. Eu pensei, tenho que fazer o possível para poder conseguir uma bolsa do PROME e ter essa experiência. Tá aí onde o podcast me ajudou a escolher a universidade. Eu ouvi vários podcasts. Uma das universidades que me atraiu bastante foi a de Bridgewater, que é nos Estados Unidos. Ela é uma universidade que está perto de um grande centro lá, que é próximo a Boston, aproximadamente 30 minutos, e tem uma diversidade cultural gigantesca. O Daniel citou o PROME, né? Só para a gente explicar, você foi com a bolsa do PROME, né? De fato, eu fui com a bolsa do PROME, que é uma bolsa que a UDESC dá para todos os centros da universidade. No meu caso, o CEART tem 3 bolsas do PROME e eu fui contemplado em uma delas. Legal. O PROME é um programa de mobilidade estudantil internacional da UDESC. Todo semestre, então, são lançados editais, né, com um determinado número de bolsas. E os estudantes eles podem se inscrever e concorrer a essas bolsas. O que essa bolsa dá? Explica pra gente. A bolsa do PROME, ela te dá isenção de mensalidade na universidade, conveniada com a UDESC. Ela paga as suas passagens aéreas e também seguro de saúde. Além do mais, eles também te dão assistência no valor de por volta de $550 a $600. Isso por mês, né? Isso por mês, durante no período que você está lá. Né? Que você está lá. Então é uma baita oportunidade para quem está estudando na UDESC. Se você é aluno da UDESC, fica atento aos editais aí que saem todo semestre. Se você não é aluno da UDESC, pretende entrar na universidade e pretende fazer intercâmbio, a gente tem uma boa opção aqui de universidade para isso, né? Sem então, dúvida. Daniel, você disse que optou lá pela região de Boston, né, lá em Bridgewater, muito em função do ambiente cultural que tem lá, você achou que seria um destino bacana, né? Foi isso que pesou mais ou assim, tem algo especificamente naquela universidade assim que você levou em consideração? Não, a universidade também tem bastante coisa, não foi exclusivamente pelo fato de estar próximo a Boston, que é um grande polo cultural, mas a universidade ela investe bastante na área de atléticas, de esporte, isso me atraiu bastante.
Eles têm concursos de fotografia, você pode participar de diversas áreas, você não está apenas recluso a fazer as disciplinas do seu curso. No meu caso, apenas o curso de música. Então eu pude fazer disciplinas na natação, pude fazer disciplina na área de fotografia, obviamente na área de música também, educação musical. E essa pluralidade me tocou bastante e foi a chave principal que me fez tomar a decisão de escolher Bridgewater como a universidade que eu queria fazer o intercâmbio. Você foi no semestre 2024-2, né? Exato. Você foi antes dessa confusão toda de governo Trump, de imigração Sim. e tal. Você teve algum problema lá para visto, na chegada? Conta como é que foi esse teu processo de ida para os Estados Unidos. Então, eu não tive problemas nos Estados Unidos em si, mas eu tive problemas no visto. Eu tive que fazer 2 entrevistas no visto. Meu primeiro visto ele foi negado e eu não entendi absolutamente o porquê havia sido negado. Tanto é que, após a negação, eu contratei uma assessoria e os assessores também não sabiam explicar o porquê. E eu fui novamente lá, conversei com o cônsul, ele perguntou por que seu visto foi negado e, sinceramente, falei, não sei, provavelmente o outro oficial não entendeu o propósito da solicitação do visto. E, bem, fui aprovado, expliquei novamente qual era o motivo, o intuito de estar indo para os Estados Unidos e foi aprovado, deu tudo certo. E você já estava com documentação, carta de aceite da universidade, já estava tudo em dia. Exato. Lá e mesmo assim eles negaram. Exato, já estava com tudo, porque você só pode solicitar o visto quando você tem todos os documentos comprovando que você foi aceito na universidade, comprovando o idioma, além do qual os comprovantes financeiros que a universidade dos Estados Unidos ela requer para todo estudante. Mesmo assim foi negado, mas eu fui novamente e não pensei 2 vezes, eu não vou desistir, eu preciso ir para lá. Legal. Aparentemente foi um erro, né? Foi algum engano do oficial que te atendeu pela primeira vez, mas fica uma lição assim de procurar essas coisas, né? Quem está pensando em ir para os Estados Unidos já tentar adiantar o máximo que puder, né? Assim que você tiver a documentação na mão já ir, né? Para evitar esse tipo de problema. De fato, é melhor ir com bastante coisa para não faltar nada na hora. E me conta, chegando lá nos Estados Unidos, como é que foi? Não sei se é a tua primeira experiência no exterior, mas como é que foi a tua chegada, a tua recepção na universidade? Conta um pouquinho como é que é um intercambista brasileiro chegando lá. Foi a minha primeira experiência fora do Brasil e a universidade, eles têm um escritório de administração internacional que conecta todos os estudantes de fora, intercambistas, de uma forma excepcional. A gente chegou 1 semana antes do início das aulas, eu digo a gente, no caso, os intercambistas que foram para Bridgewater, e eles têm uma recepção fantástica, no qual a gente tem reunião durante essa semana, explicando o que é que vai acontecer, o que é que a gente pode esperar da universidade, assim como o que é que a gente pode esperar da cultura americana, quais são as principais diferenças que a gente pode ter o choque cultural. Eles fazem uma reunião assim com os intercambistas, eles juntam todo mundo e fazem essa tipo uma palestra. Assim. Exato, a gente também faz jogos de integração, eu lembro que a gente fez jogos para poder também pintar camisas, compartilhar um pouco da sua cultura. E também isso acontece no fim do semestre. Eles sempre estão tentando fazer uma integração com todos os intercambistas para que a gente compartilhe a nossa cultura ao máximo. Então eles se esforçam para você se sentir bem lá, para se sentir integrado. Exato, né? exato. Eles querem acolher todo mundo. Conta um pouquinho como é que era a tua turma lá, né? As pessoas com quem você convivia lá durante o intercâmbio, você tinha pessoas de perfis muito variados, de origem variadas, ou você convivia mais com americanos? Como é que funcionava essa interação entre vocês? Então, era bem meio a meio, era bem dividido. Como eu fiquei no dormitório da universidade, grande parte, assim, do meu dia era com americanos, mas outra parte também era com os alunos intercambistas. Que, no caso, a gente tem que dividir quartos nos dormitórios da universidade. E para isso tem uma seleção que você vai saber se você vai se dar bem com o seu colega de quarto. Tem toda essa estrutura. Eles não vão colocar você simplesmente aleatório. Você vai tentar conhecer antes o seu colega de quarto. Tem uma moradia estudantil, então, oferecida pela universidade, é isso? Sim, tem diversas moradias estudantis ao longo do campus. É como um aluguel de uma casa, você vai pagar e vai residir lá durante o período letivo.
E quando não estava com os americanos que moravam junto comigo, eu estava dividindo meu tempo com os alunos intercambistas. E nesse caso, eu passei boa parte do tempo com alunos que eram da Coreia do Sul, da Irlanda, Paquistão, China, Alemanha e Suíça. Com quem que você se entendeu melhor lá? Quem que rolou mais amizade, assim? Tinha algum perfil? Sim, foi muito engraçado. Tem bastante coreano que vai pra lá e eu me dei muito bem com os coreanos, que eles gostam da comida brasileira. E eu também gostei muito da comida coreana pelo fato de ser apimentada, ter bastante sabor. E isso me agradou bastante. Legal. A cultura coreana tá em alta aqui no Brasil também, né? O pessoal assistindo séries. Pois A é. música coreana também faz algum sucesso aqui, né? Eles vêm aqui fazer shows e lotam estádio. Eu não consumo essa parte da cultura coreana, mas eu gostei bastante da comida deles. Não, ele foi pego mais pelo estômago. Exato. Mesmo, né? Assim. Ô, Daniel, fala um pouquinho mais sobre a universidade. Você falou um pouco de como a universidade era interessante para você, de como eles te receberam bem, como eles se esforçam para fazer essa integração. Mas conta um pouquinho mais como é que é estudar lá, o que você encontrou lá na universidade. Eles são bem rigorosos em questão de horário. Tanto é que eu fiquei chocado quando algumas pessoas falavam: nossa, se eu me atrasar 5 minutos, eu não vou pra aula porque é melhor não ter essa vergonha. Eu fiquei muito chocado com isso. E, nossa, tem que estar sempre antes das aulas lá. Já deu um medo, antes assim, já é opa, atrasado. Opa, vou chegar antes ali pra... Exato, 5 minutos antes está atrasado. Eu gostei bastante do fato que eles são bem diretos ao assunto, o conteúdo... Estão sempre indo para frente, não vai atrasar um conteúdo programático de uma disciplina. Além do qual, a universidade também te dá a possibilidade de você trabalhar lá. Eu acho que essa foi uma experiência muito boa. Eu consegui trabalhar nos Estados Unidos e a forma como eles tratam o trabalho é diferente da nossa. Eles não querem algo além do que você foi designado para fazer. Eles querem exatamente aquilo. Você não precisa fazer demais. Você trabalhou na própria universidade, é isso? Eu trabalhei na própria universidade. Alunos de intercâmbio, eles têm o direito, não o direito, mas o privilégio, como eles chamam lá, de trabalhar. E é um processo concorrido. Tanto é que eu consegui aprovação para trabalhar lá antes de chegar nos Estados Unidos, porque se eu tivesse chegado lá e fosse tentar fazer esse processo lá, provavelmente eu não iria conseguir. Você já tenta antes, então. Você já tenta antes. Você descobriu que recebeu sua carta de aceite da universidade, você já vai atrás disso para poder ter essa oportunidade Você entra em contato com a universidade para se candidatar a isso? Não. Eles têm um portal lá para os alunos que tem diversos empregos disponíveis. No caso, eu trabalhava no teatro da universidade. Eu era assistente de produção, ou seja, tinha que cuidar da iluminação e áudio do teatro. Mas legal isso, né? E lá você pode submeter seu currículo, sua carta de interesse, referências e possivelmente o time que está responsável por admitir os estudantes no emprego deles lá, eles vão entrar em contato com você, mas é um processo demorado e eu recomendo, se você enviou para algum deles, ficar no pé, mandando e-mails, dizendo que tem interesse e sempre que é a sua principal escolha. Você falou que trabalhou em produção lá do teatro, com iluminação, tal, a parte técnica ali, né? Deve ter sido uma experiência, para você que é da área de artes, principalmente, bastante enriquecedora, né? De fato, foi uma experiência diferente do usual, porque eu estou trabalhando no palco como violinista, eu não estou trabalhando atrás do palco, fazendo o possível para que tudo venha correr bem, e foi uma visão diferente da qual eu tinha antes de sair daqui, que eu ficava apenas na parte artística de apresentar, na parte de performance. E se você trabalha lá, o salário mínimo em Massachusetts era por volta de $15, ou seja, a hora. Um estudante intercambista ele pode trabalhar no máximo 20 horas semanais. E para isso, você tá chegando lá, você vai tirar mais documento para poder conseguir estar trabalhando tudo de acordo com a lei, porque se foge um pouquinho da linha, fica complicado. Você foi com a bolsa do PROME, então, e aí você tinha lá esse emprego para intercambista, como também uma fonte de renda, né? Você conseguiu se manter lá com essa renda durante o intercâmbio? Então, só com a bolsa da UDESC não é o suficiente, porque os custos mensais que você vai ter lá é por volta de $2.500, isso se você for ficar dentro do alojamento da universidade, que eu acredito que é o que sai mais caro, mas a bolsa do PROME não é o suficiente para poder se manter lá. E para poder que eu conseguisse custear tudo isso, eu fiz campanhas online, eu participei de muito mais concertos, fiz cachês para poder custear tudo lá.
Então é preciso ter uma reserva, fazer um planejamento financeiro para você ir. De né? fato. E para quem está nos primeiros períodos da universidade e tem interesse em fazer o intercâmbio, eu recomendo muito já estar fazendo uma reserva e se preparar bastante para ir para o intercâmbio. Isso é importante você falar, porque o intercâmbio você tem que ter completado já as 2 primeiras fases, né, do curso. Né? Então, quer dizer, eu estou na primeira fase e eu ainda não posso fazer, mas já se preocupa com isso, né? Já vai fazendo ali uma poupança e tal, já vai juntando dinheiro para... porque dependendo do destino que você escolher, pode ser necessário, né? Você ter isso. Então você ficou satisfeito com o que você teve lá em termos de acadêmicos, mesmo em termos de ensino, pelo que você contou, você gostou bastante? Sim, eu gostei bastante. Não tenho nada a reclamar. Daniel, a gente está indo já para o final aqui da nossa entrevista, infelizmente, né, que a tua experiência parece ter sido bem bacana lá nos Estados Unidos. Eu queria que você tentasse falar um pouco assim, do que você acha que essa experiência trouxe para você, sabe? O que você trouxe de volta na bagagem com isso, né? Que impacto que você acha que ela teve para você? Foi uma experiência única e eu acredito que mudou muito a minha perspectiva do que eu tinha antes aqui. Eu acredito que agora eu sou muito mais independente e se eu quero algo eu vou muito mais atrás. Passar esses 6 meses nos Estados Unidos, às vezes, não é uma coisa que é completamente mensurável no tempo que eu vivi para o tempo que eu realmente estava lá. Parece que foi algo muito... mais além do que 6 meses. Difícil até de explicar. Difícil vezes, de explicar. Porque você tem que viver, né? Para você entender você o tem que viver. é. Né? São muitas oportunidades novas e eu acredito que se você puder tentar abraçar todas elas, você vai estar lá por 6 meses, você está em uma nova cultura, são novas pessoas, não ter medo de errar e ir em frente. É isso. Daniel, se alguém quiser saber mais sobre o teu intercâmbio, ter mais informações sobre como é estudar em Bridgewater, lá a gente pode deixar o teu contato, então, aqui, a gente pode deixar na descrição do podcast. Claro, pode. Vamos deixar, então, o Instagram do Daniel ali, quem quiser saber mais sobre essa experiência bem bacana dele, pode mandar um direct aí que ele vai ficar feliz em responder dúvidas, né, em ajudar aí, né? Todo mundo que faz intercâmbio, em geral, volta também com essa perspectiva assim, poxa, eu tive uma experiência tão legal, eu quero ajudar outras pessoas a ter a mesma coisa, né? A gente sempre tem esse tipo de feedback aqui, eu acho que com o Daniel não vai ser diferente. Então é isso, Daniel, mais uma vez eu quero agradecer muito aqui a tua disponibilidade, vir aqui contar para todo mundo aqui a tua experiência, compartilhar, né, incentivar pessoas aqui, colegas a fazer o intercâmbio também. Então a gente conversou com o Daniel de Mello, que é estudante de música da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele estuda no Centro de Artes, Design e Moda da UDESC, o CEARTE, e ele falou para a gente sobre a experiência dele de intercâmbio na Universidade de Bridgewater, em Massachusetts, nos Estados Unidos. É isso? Exato. Falei certo? Tá. É o estado mais difícil de falar o nome. E foi bem legal, né? Ele recomenda bastante essa experiência. Ele foi com uma bolsa do PROME, né? O Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC, e tem editais aí todo semestre para você se inscrever e se candidatar ao intercâmbio. E a gente lembra então, se você gostou da experiência do Daniel, a gente tem muitas outras experiências desse tipo relatadas do podcast, vai ali no feed, tem mais de 100 entrevistas para vários destinos, vários países, então certamente você vai encontrar ali alguma coisa que vai te fazer brilhar os olhos, né, ou que vai te chamar a atenção e vai ter ali informação, inspiração para você fazer um intercâmbio. Segue a gente também no Instagram, a gente divulga muita informação útil ali, o Instagram é o @intercâmbiopodcast, e vai lá no nosso site também, é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Ali tem todos os links para você ouvir o podcast. A gente está em várias plataformas, está em Spotify, Apple Podcasts, YouTube, tem todos os links estão ali. E a gente tem também no site o mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo em que você consegue encontrar ali todos os convênios que a UDESC tem, todas as universidades são conveniadas com a UDESC para intercâmbio, e também links para ouvir todos os episódios do podcast. Então é isso. Mais uma vez, Daniel, obrigado. Obrigado. E até o próximo episódio. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira.
Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.